E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Kenji. Hoje nós vamos falar sobre biocombustíveis, né? Combustíveis de base biológica. Os biocombustíveis, vamos entender que são aqueles que têm como matriz, como matéria-prima, né, para a confecção deles, algum tipo de matriz biológica. Então, madeira, alguma planta agricultável. A gente tem alguns que a gente pode dar uma conotação, vamos chamar assim, de inclusive histórica, né? Para entender que talvez você associe biocombustível com algo mais moderno, século XXI, mas não é algo tão moderno. A gente vai enfatizar esses dois mais recentes, mas se você parar para pensar, pela definição, a gente usa biocombustível há muito tempo já. Por exemplo, lenha. A lenha é um biocombustível, porque é uma matriz energética obtida, no caso, a partir de madeira, que a sua avó, sua bisavó, tátara, tetra, todas as vós aí usavam para, por exemplo, cozinhar. Ou então para movimentar trem, né? A famosa Maria Fumaça. Outro que a gente pode usar como referência é carvão vegetal. Esse que você tem aí no fundo do quintal, ali para fazer o churrasco. O carvão vegetal é uma árvore defumada, né? Uma árvore que passa por um processo específico ali, né? Para ela perder toda a umidade e tal, ficar aquele pedregulho preto ali que você põe para queimar. Aquilo também é um tipo de combustível biológico, quer dizer, ele pode ser obtido a partir de um reflorestamento. Talvez um que seja mais inusitado, poucos aí talvez já tenham ouvido falar, é o uso de metano. Isso aqui é muito comum em áreas onde tem formação de aterro sanitário. Vamos pensar que o aterramento sanitário é um processo considerado o mais adequado para descarte de lixo. Você vai abrir, né, uma grande área no chão, vai fazer um devido isolamento, né, no caso impermeabilizando, para evitar que o lixo ele comece a contaminar o solo, e a partir dali você tampa. Vamos entender que quando você tampa o aterro sanitário, quando ele encheu de lixo, o processo não é simplesmente largar ele lá. Tem que ter alguns encanamentos que vão tirar os resíduos que vão ser formados. Talvez quando você está ali dirigindo atrás de um caminhão de lixo, ou já viu andando ali, já viu que no caminhão de lixo solta ali tipo um suquinho, um caldinho, né? Aquilo é chorume. Aquilo lá, por exemplo, é um problema para o solo, porque aquilo lá vai contaminar, dependendo do tipo de área, o tipo de impacto que pode ter biológico, contaminação de reserva de água também, enfim. Fato é que esses lixões, né, esses componentes, né, de lixo acumulado no aterro, eles vão formar gás metano. O gás metano, a partir dessa matéria biológica, no caso lixo, que está decompondo em zona de aterro, também é um biocombustível, porque aquilo é inflamável. Tem fábricas que vão utilizar esse metano formado a partir do lixo em decomposição para combater esse excessivo gasto de combustíveis usando o metano para queima, movimentando alguma parte da fábrica. Aqueles que provavelmente você tem estudado aí no colégio, estudando no seu cursinho para fazer vestibular, que habitualmente é o que vem na cabeça como piloto automático quando a gente solta o título biocombustível, são etanol ou álcool, né, e o biodiesel. Curiosamente, ambos os combustíveis aqui, eles têm como matriz, né, zona de formação, a engenharia de energia aqui do Brasil, né? São tecnologias, né, são combustíveis elaborados por pesquisas aqui no Brasil, só que em contextos diferentes e para objetivos diferentes, inclusive. Vamos só comparar aqui um ao outro, vamos pensar que as épocas, elas são distintas. Os anos 1970 é um contexto ali onde há um problema mundial que ganha o apelido de crise do petróleo. O petróleo está passando por um inflacionamento muito grande por causa de um conflito que está acontecendo na região do Oriente Médio, grande produtor de petróleo, e houve todo um esquema entre os países produtores para combinar uma diminuição da produção e aumentar o preço. O petróleo está caro. Não é só para o Brasil, é para o mundo inteiro. E o Brasil vai começar a incentivar essa busca por um combustível alternativo justamente na estratégia de reduzir reduzir a importação, substituir a importação de petróleo que venha de lá. Já que o custo está elevado, vamos elaborar de uma forma aqui, né, alternativa, algo que possa substituir os derivados dele. Já o biodiesel, ele vai surgir em outro contexto, né, nos anos 2000.
Este aqui é um período onde já se passou uma discussão, especificamente no ano de 1997, chamado Protocolo de Quioto. Foi um acordo feito entre os países, entendamos acordo entre aspas, porque tem muita gente que não assinou, depois você confere a aula de questão ambiental para a gente estudar mais detalhes sobre isso daí, aonde esse acordo delimitava que deveria acontecer uma grande parceria entre as nações para a redução de emissão de poluentes atmosféricos em prol da manutenção de uma qualidade de vida, redução dos aumentos de temperatura originados por causa de emissão de gás poluente, enfim. Há uma maciça discussão, então, em aspecto global, de necessidade de reduzir gases poluentes na atmosfera. E aí entra a proposta do Brasil com relação ao biodiesel, diferentemente do álcool, do etanol, de ofertar, né? Dar uma opção ao mundo que possa substituir o derivado de petróleo, por ser este muito poluente. Então vamos entender que além das épocas, eles vão ser diferentes porque o etanol ele foi confeccionado, foi pesquisado para que o Brasil deixasse de importar, deixasse de comprar o petróleo, já que estava encarecido. Já o biodiesel entra numa estratégia de ser um dos pontos-chave de índice de exportação do Brasil. Talvez, principalmente se você aí do lado não curte carro, não gosta disso, porque tem uma galera aí que gosta mais, então lê muito, vai buscar informação, só para quebrar alguns paradigmas, porque tem gente que vai falar, mas não é a mesma coisa, tudo álcool, biodiesel, não é o mesmo negócio. Só para a gente entender que esses combustíveis, eles são substitutos de combustíveis diferentes. O álcool, o etanol, ele é um substituto da gasolina. O biodiesel do óleo diesel, a parte de petróleo, derivado de petróleo. Tá, e qual que é a diferença? Vamos entender que são combustíveis que são destinados para motores que tenham funções diferentes. A gasolina, e no caso o álcool, o etanol, eles têm como principal característica ali servirem como abastecimento de motor mais voltado para velocidade. Então automóveis, carros, veículos menores vão utilizar etanol ou gasolina. Já o óleo diesel e o biodiesel, o diesel biológico, eles são feitos a partir confeccionados a partir de uma lógica de movimentar motores de força. Então quem usa óleo diesel e biodiesel é caminhão, é ônibus, algumas vanzinhas, alguns veículos que já são maiores, que no geral demandam mais força por serem grandes e principalmente transportar carga. Eles são diferentes não só pensando no destino, mas justamente por serem componentes distintos, eles vão ter matérias-primas distintas também. A maior parte do etanol a gente tem no mundo todo formado a partir de cana-de-açúcar. Estou dizendo a maior parte porque isso daqui é quase uma unanimidade no Brasil, mas países como Estados Unidos, por exemplo, países que não têm capacidade de gerar cana-de-açúcar pela limitação climática, optam por fazer etanol derivado de suco de milho. Pamonha? Não. Você pega o suco de milho, pensando que ele tem uma rentabilidade bem menor do que a cana-de-açúcar, mas acaba sendo uma alternativa que os países de clima temperado optam. Já o biodiesel, ele tem uma série de fontes muito vastas, que no geral são plantas que nós vamos dar o nome de oleaginosas. Plantas que têm óleo dentro dos seus grãos, dentro dos seus componentes. Vamos citar alguns aqui como sendo soja, dendê, mamona, aquele negocinho verde espinhudo que você fica jogando na cabeça um do outro, o amendoim, uma série de opções possíveis, todos indo nessa lógica de serem denominados como plantas oleaginosas. Vamos entender que o uso de biocombustíveis tem um conjunto de vantagens. Vantagens essas que a gente pode citar como sendo econômicas e ambientais. Econômicas porque elas têm um custo menor ao longo da produção, e a questão da renovabilidade, quer dizer, não são combustíveis que são finitos, eles podem ser continuamente confeccionados a partir de atividade agrícola. Essa renovabilidade garante uma estabilidade melhor de preço do que, por exemplo, um derivado de petróleo, que já que as reservas de petróleo gradativamente vão caindo, elas com certeza, os derivados dele petróleo vão constantemente encarecer.
Outra questão de aspecto ambiental é que teria um impacto ambiental bem menor, já que a sua queima elimina, né, uma quantidade muito menor de resíduos, né, atmosféricos. Este é um ponto que vamos entender aqui no item de críticas, deixa muita coisa aberta para discussão, porque, por exemplo, tem alguns movimentos que vão falar que isso daqui é ilusório. Porque o processo da confecção desses cultivos monocultores, por exemplo, cana-de-açúcar, vão demandar utilização de produtos químicos que podem contaminar o solo, que podem infiltrar e chegar ao lençol freático, maquinário que vai queimar combustível do mesmo jeito. Então eles argumentam que a queima, no caso, no produto final, ela é menor, mas o processual, ele também vai emitir impactos ambientais de outras naturezas, de outros tipos. Fora outras críticas que a gente pode apontar com relação a movimentos que são contrários à expansão do biocombustível, é a ideia de que as condições do campo, do trabalhador rural, vamos dizer assim, elas são muito ruins e essa propagação de monoculturas destinadas para biocombustível, ela só repete esse cotidiano terrível, zoado de condição de vida do cara, onde os salários são ruins, onde a existência de algum tipo de acordo formal com relação ao trabalho dele muitas vezes inexiste, onde tem uma série de deficiências estruturais porque não tem escola, porque não tem hospital, etc. E por último, entender que há uma crítica porque haveria uma tendência de substituir os cultivos alimentícios pelos derivados de biocombustível. Isso diminuiria a quantidade de alimentos disponível e, pela lógica de oferta e procura do capitalismo, se tem menos alimento disponível, o preço dele encarece. Tudo bem, pessoal? Bons estudos para vocês, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.